primeiro vamos pontuar, né, exatamente de que se trata. Não se trata de dar licença ou tirar licenças, tá? Se trata de normatizar, de dispor sobre as atividades de comércio e prestação de serviços ambulantes e eventual ou eventos no município de Osasco. Então, não cabe aqui neste momento, não cabe dizer quantas licenças existem, quantas vão deixar de existir, se elas serão retiradas ou não. Não é disso que se trata. É importante que todos saibam disso, inclusive o ex-presidente da Associação de Ambulantes saiba disso. Não é? Não estamos aqui tirando nada. Pelo contrário, o projeto estabelece que aprovada a lei e feito o decreto regulamentador num prazo de 60 dias, os que já atuam terão 120 dias para poder regularizar-se. 120 dias são 4 meses. Tá certo? É quase metade de uma gestação, né? Então, acho que vamos primeiro pontuar isso. E aí, a ideia é permitir que todos os trabalhadores e as trabalhadoras que se utilizam desse comércio informal, dessa prestação de serviço individual, pessoal, tá? De ambulantes, que a gente chama, tal, ou, eventualmente, por exemplo, hoje deve estar vendendo um monte de guarda-chuva, né? Ou um caldo quentinho, tal, nas ruas, né? Ou mesmo de eventos, o circo, o rodeio, que felizmente nós não temos mais na nossa cidade, mas um ônibus que venha ser uma biblioteca ambulante, por exemplo, o SESC, com frequência tem essas atividades aqui. Então, é para disciplinar essas ações aqui, né? É para também permitir que esses trabalhadores possam regularizar-se para poder usar de alguns benefícios e de algumas conquistas, e por que não dizer isso, para o trabalho e o comércio em geral. Aí alguém diz assim, e isso eu perguntei, né, para uma conhecida que trabalha com a venda de Yakult, né? Falei, olha, mas vai permitir que você se regularize, que você tenha um INSS, por exemplo. Ela falou, mas isso eu já tenho, eu sou trabalhadora autônoma, tá? E aí eu disse, bom, mas como trabalhadora autônoma, você não pode entrar em linhas de créditos para esse tipo de economia. Como trabalhadora autônoma, você pode pedir um empréstimo pessoal, mas você não tem um CNPJ que te permita ter um empréstimo com um percentual de juros e amortização diferente. Você pede empréstimo pessoal, mas você não entra no financiamento para comprar o carrinho, para comprar o fogão, para comprar o seu equipamento de trabalho. Quer dizer, a possibilidade de ter um CNPJ, de ter a sua maquininha para poder fazer a cobrança com cartão, o que cartão agora é dinheiro corrente, praticamente, existe nesse sentido. Tá? Existe nesse projeto de lei complementar número 1 de 2016 que a gente está colocando. Tá? Também vai permitir que muitos que desenvolvem esse tipo de atividade possam ser reconhecidos como um microempreendedor individual. Tá? E repito, e dessa forma ter acesso a algumas coisas que só os empreendedores têm. O engraxate, por exemplo, uma figura não tão frequente, mas ainda existente, que possa estar trabalhando. Ele até pode pagar o INSS pessoal dele, mas se ele tiver que comprar uma caixinha de engraxate nova, uma cadeira mais confortável, ou um lote de hidratante para o couro, né? Se ele tem o CNPJ, ele vai conseguir um financiamento, que é diferente de um empréstimo pessoal. Tá?
O amolador de facas, acho que ele nunca pensou que ele pudesse ter uma aposentadoria e que ele pudesse usufruir de algum benefício do comércio em geral. Tá? Coitadinho, né? Amolador de faca, tá? Que vai lá na rua da minha casa ou na rua da casa de vocês, quem mora em bairro é mais comum, com o seu apitinho, tá? Agora ele tem a possibilidade de se identificar como um trabalhador regular, organizado, um microempreendedor, é um empreendedor de si mesmo, mas é um microempreendedor. E aí, em que pese, ele vai poder, por exemplo, comprar uma bicicleta mais moderna, comprar uma pedra de lima melhor. Ele vai ter um financiamento, ele pode solicitar nas linhas de financiamento isso. É necessário, é importante. A mesma coisa com as pessoas que são assim os, como é que fala? Os invisíveis, né? São os, não é ninguém. Tá? É quando batem na sua porta e você pergunta, mas quem é que está batendo? Ah, não é ninguém, é o jardineiro. Como não é ninguém? É o jardineiro. Tá? Né? Não é ninguém, é o jardineiro. Né? Então, bom, o jardineiro, eu vou contratá-lo. Aí eu vou lá e digo, quando você compra, olha o tamanho do jardim, olha a árvore e tal e tal. Se agora ele tem um CNPJ, ele pode até me dar uma nota caso eu tenha alguma condição de reembolso ou de desconto. Tá? O limpador de piscina, que não é o meu caso, né, porque eu não disponho de piscina, mas o limpador de piscina, como é que ele fica? Tá? Se ele tem o INSS, bom, alguma coisa lhe acontece, é isso. Mas se ele tem o CNPJ, ele tem muito melhores condições de prestar o seu serviço, de ser reconhecido, de ter a sua nota fiscal, de ter a sua inscrição, de ter a sua atividade reconhecida como uma atividade laboral que ajuda no desenvolvimento da cidade de uma forma menos escondida, de uma forma menos marginal, de uma forma menos ilegal até, né? De uma certa forma é legal. Porque eu posso pagar o meu INSS e não desenvolver nenhuma atividade profissional. E eu sou só uma pagadora individual do INSS. Agora, se eu tenho um CNPJ, se eu sou uma microempreendedora individual, eu tenho uma identificação profissional. E é isso que está sendo normatizado aqui. É isso que está sendo regularizado aqui. Está sendo regularizado aqui também os food trucks. Tá? A gente conhece muito isso nas feiras gastronômicas, que tem lá no estacionamento da prefeitura, tá? que tem alguns outros lugares, alguns espaços, lá no espaço mesmo onde será a Universidade Federal, cujos primeiros 800 milhões já estão liberados, inclusive, tá certo? Para o início o campus da universidade, a base já está liberada, né? Bom, e os food trucks, que é a comida de caminhão, né? Truck é caminhão e food é comida, né? Então, as comidas de motor, né? Seria isso. Tá? Nós temos que regularizar. Várias cidades são regularizadas, inúmeras. E nós também temos, que também são trabalhadores. Tá? Também são produtores e fazem circular riqueza. Tá? Porque você pode ir, eu não, né? Mas algumas pessoas podem ir jantar e comer, e ir lá, o acarajé, lá no, sei lá que restaurante é que vende acarajé e com vatapá. Agora, aqueles que, como eu, não podem ir a esses grandes restaurantes, vão lá e comem o acarajézinho deles, gostosinho, tal, bem feitinho. Quando não está bom, a gente reclama, faz amizade, conversa, ouve a vida fora do nosso ambiente de trabalho. Então, nós temos que regularizar também. E a regularização, se ela depende da Secretaria da Indústria, Comércio e Abastecimento, ela vai fazer aquilo que é indispensável, na minha opinião, para qualquer administração, que é a atividade intersecretarial.
A implementação desta lei, a implantação dessa lei, vai envolver a Secretaria da Indústria, Comércio e Abastecimento, vai envolver a Secretaria da Saúde, vai envolver a Secretaria de Finanças, vai envolver a Secretaria de Controle Urbano, tá? Vai obrigar, se é que a gente quer fazer bem feito, quer dizer, não somos nós quem vamos querer fazer, é a administração, tá? Se o prefeito quiser realmente fazer bem feito, vai obrigar as secretarias a se sentarem e verificar como é que você atende a demanda dos trabalhadores. Vereadora Mazé, Vossa Excelência me permite Pois não. anunciar em plenário o requerimento que se encontra na mesa, assinado pela maioria dos vereadores, que torna sem efeito a sessão ordinária desta tarde para darmos continuidade à sessão extraordinária. Muito obrigado. Pois não. Então, que vai permitir, acabei perdendo meu raciocínio, mas que... Onde é que eu estava mesmo? Naquela altura do jogo? Que vai permitir, enfim, a regularização dos food trucks. Aquele que trabalha, para isso, me lembrei, vereador Mário, aquele que trabalha, eu, que sou consumidora e que quero poder comer um acarajé, embora não possa pagar lá uma fortuna num restaurante qualquer aí, de primeira classe, primeira linha, tá? E circular isso dentro da legalidade das 4 secretarias. Das 4 secretarias. Quer dizer, sim, é entrada para o município. É permitindo para o município saber aquilo de que ele dispõe. Sim, é verdade. Tá? Sim, é a segurança alimentar. Porque segurança alimentar tem critérios. Não é assim, eu estou com a mão limpinha, eu estou com o avental limpinho. Não, há mais coisas a fazer. Então, tem isso. Sim, vai necessitar da SICA com os seus departamentos, que já foi a Lei 227 de 2012, já disciplinou, para a autorização para a licença. E sim, vai exigir do Secontru saber onde é que o food truck vai parar. Tá? Onde é que ele vai poder estacionar e onde eu vou poder comer o meu acarajé, ou a minha tapioca, tá certo? Ou o meu sarapatel, para quem gosta. É isso que ele vai fazer. Tá? Então, é necessário isso. Agora, também vai ser necessário é importante para uma comunidade, realizar uma quermesse, que são os eventos. Tá? Atividade de curta duração em determinadas épocas do ano, especialmente por ocasião de eventos, festejos ou comemorações em locais autorizados previamente pelo município ou acontecimentos organizados por especialistas. Tá? Então, uma comunidade resolve que vai fazer festa junina. Bom, vai lá e vai organizar a festa junina. Vai lá e vai fazer a festa junina acontecer da forma mais correta e mais segura possível para todos. É isso. Ou então, nós vamos fazer um festival de forró. Tá bom? Então, é um evento, vai ser organizado, vai ser disciplinado por isso. Tá? Onde é que ele vai ficar, comunicação, como é que vai ser. Quer dizer, não me parece que nenhuma ordenação seja limite de direitos nesse caso. Tá? Não me parece. Neste caso, não me parece. Quando proíbe manifestações é uma coisa, mas quando é um evento organizado é outra coisa. Então, assim, é uma lei que está relativamente atrasada no que diz respeito a outras cidades e que nós temos que fazer funcionar. Tá? Tem a divisão dos grupos, os produtos comercializados, são os alimentos comercializados, em veículos automotores, com limite de comprimento, em carrinhos ou tabuleiros, em barracas desmontáveis e sem o ponto fixo de porta a porta. Por exemplo, eu recebi, há algum tempo atrás, queixas de uma amiga que vende Tupperware e que teve o seu lote apreendido. E eu falei, mas por que teve apreendido? Tá? Está vendendo? Não, não estava vendendo, estava demonstrando. Porque as vendas de Tupperware são feitas porta a porta, casa a casa. Isso vai estar regulamentado. Isso vai estar resolvido.
vai estar disciplinado para todos. Então, nenhum fiscal vai chegar lá e vai dizer, ó, tá errado, me dá aqui. Ou então, ó, tá errado, não me dá aqui, mas me dá essa outra coisa aqui. Tá? Que é aquilo que a gente já tratou aqui e que eu continuo recebendo denúncias ainda. Há uma preocupação com os critérios para a outorga de licença, né? Pessoa com deficiência, que não tenha renda ou que perceba benefício previdenciário ou assistencial, LOA, por exemplo, inferior a 2 salários mínimos, e que ainda apresente condições de participar ativamente da atividade solicitada, sem prejuízo à sua dignidade. Tem uma música que diz assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Quer dizer, isso aqui, de uma certa forma, já está escrito. Agora, a gente sabe que tem um monte de gente que tenta furar isso. Como já foi dito aqui antes, que há pessoas que têm vários carrinhos e põem outras pessoas para trabalhar lá. Agora, não é a lei apenas que vai disciplinar isso. Tá? Isso vai depender da denúncia feita, e aí responsabilidade de preservar a lei de todo mundo, não é só de um, e de uma formação de fiscais que não se aproveitem disso para benefício próprio. Tá? Que não chegue lá dizendo, ah, tudo bem, eu sei, mas, ó, então você me faz um agradinho, me dá aqui um lerinho que a gente resolve, tá? Pessoas idosas acima de 60 anos, que, nos mesmos critérios, 2 salários mínimos. E a ordem de preferência vai estar também disciplinada, tá? Então, é importante essa questão. Se houver falecimento do comerciante ou prestador, tá? Os sucessores legítimos poderão substituir, solicitar a substituição, desde que preencham também as condições. Porque não dá para eu ter condições de sobrevivência acima do que é colocado aqui e ir lá e falsificar. Ou, repito, como já foi dito aqui, pessoas terem 3 carrinhos, mas ficarem botando, como é que falam aí? Laranja, né? É laranja que falam, né? Ficar botando laranja lá no lugar deles, né? Esta lei, após a nossa aprovação aqui, tem que ser disciplinada no prazo de 60 dias, tá? No prazo de 60 dias. Conforme eu já disse, os que já têm a licença terão, a partir disso, 120 dias. Portanto, já podem começar a se informar e fazer o que tem que ser feito. Não precisa esperar ser chamado, né? Se eu sei que eu tenho o quê, eu começo a me preparar para isso daí. E aí é que, como dizia minha mãe, a vaca pode torcer o rabo, vereador Mário Luiz. Mamãe falava isso, tá? Porque é na questão do decreto que nós vamos verificar a disposição dessas 4 secretarias e do prefeito em fazer a coisa certa. Eu conversava com o presidente Jair Assaf sobre isso. Quer dizer, não é prerrogativa dessa Casa de Lei intervir na regulamentação por decreto. Agora, nós gostaríamos de poder dizer as nossas preocupações com isso. Tá certo? Quer dizer, não é porque a gente autoriza a lei que a gente dá um cheque em branco para o executivo. Tá? Não é porque a gente vê que a lei é necessária e importante que a sua regulamentação por decreto vai atender a outros interesses. Agora aí, gente, é o seguinte, nós fiscalizarmos e o povo acompanhar. Quer dizer, sabe de alguma irregularidade? Sabe de gente que não preenche os requisitos e que vai pedir para autorização? Bom, eu acho que tem que denunciar. Não dá para eu ficar quieta e ficar jogando responsabilidade sobre os outros, vereador Jair. Se eu sei que está errado, se dá para comprovar que está errado, se tem indícios de que está errado, ou denuncia para a próxima prefeitura ou vai para o Ministério Público, uai. É isso. Vai para o Ministério Público. Da mesma forma como eu sei que está indo para o Ministério Público denúncias de fiscais que estão extorquindo comerciantes, como eu já falei aqui. Certo? Eu acho que como está chegando perto das férias, então é um absurdo.
A gente ouve falar de, assim, de 2 dígitos, tá certo? 2 dígitos, quer dizer, é um absurdo isso. Mas a lei não assegura. O que assegura é a fiscalização, a certeza de que a gente vai fazer a coisa como ela tem que ser feita, tá? Que se porventura eu, comerciante, cometi um equívoco, deixei passar o momento de pagamento de uma licença, de uma taxa, e que chega um fiscal mau caráter lá e fala, ó, tá aqui, mas então você me dá esse dinheirinho aí, que não é dinheirinho, para mim é muito que a gente tem ouvido por aí, eu dizer o seguinte, não, senhor, eu vou acertar a minha situação, vou trabalhar de acordo com a lei e vou denunciar você. Agora, aí, não é a lei. Não é a lei. A lei é um papel. Tá? É a materialização da lei que vai depender desta casa e de todos os osasquenses para que ela seja consubstanciada. Olha que palavra bonita, vereador André. Né? Consubstanciada. Tá certo? Tá? Não. Mas poderia ser alguma ação, né? Então, é isso que se trata. Tá? Agora, nós temos também que, né, sem perder o medo de ser feliz e falar as coisas como elas têm que ser. Tá certo? Ontem, eu repito, né? Ontem ainda, eu recebi um telefonema de uma pessoa que não queria se identificar, denunciando o fiscal. Eu falei, olha, querida, ou você dá o nome aos bois e vai para o Ministério Público, ou você vai sofrer a mesma extorsão daqui a outras vezes. Então, olha, fulano está pedindo uma licença, mas ele não preenche. Bom, vai lá e diz, olha, eu quero informações sobre a autorização da licença para a fulana, para a Maria José, porque ela não preenche as condições. Ou então ela já tem lá. É o mesmo dilema que a gente tem com os projetos habitacionais. Quer dizer, quantas denúncias a gente já não ouviu de quem tem a sua casa própria, mas entra no programa habitacional através de falcatruas e de mentiras. Então, eu acho assim, o que nos compete? Nos compete analisar, nos compete estabelecer critérios, tá? Estabelecer critérios que assegurem a igualdade de direitos, a transparência, a publicidade. A lei está fazendo isso. O decreto, eu sugiro que antes de redigir o decreto, sejam consultados, sejam ouvidos os ambulantes e os interessados, tá? Eu sei, por exemplo, que há um grupo que já esteve na SICA, tá? À época com o secretário Gelson, agora mudou, tá? E que deixou lá contribuições. Essas contribuições foram aceitas? Eu espero que sim, mas se não foram, vereador, que seja explicado, porque não é. Também não dá para dizer, não, entrega aqui, e depois fazer ouvido de mercador. Aí também não dá, tá? Então, a nossa atenção agora tem que ir para o decreto. A nossa atenção agora tem que ir para a fiscalização. Tem fulano que tem 3 carrinhos de cachorro-quente? Não pode ter um só. Tem fulano que ganha 3 salários mínimos? Não pode ter, porque são só 2. Tem fulano que tem 55 anos? Tá? Não pode ter, porque tem 60. Para mim é meio simples assim, né? Para mim, evidentemente, tá? Então, eu acho que os vereadores podem se sentir, vereadores e vereadoras, absolutamente seguros na aprovação da lei, que os interessados busquem levantar as suas sugestões e entregar quando da elaboração do decreto, quer dizer, rapidinho, né, porque ele tem só 60 dias, então acho que amanhã já pode, assim que for promulgada a lei, já pode encaminhar. E a SICA analisar essas sugestões, se for possível incorporar, bárbaro. Se não for, chama e explica por que não. Não dá para fazer que nem mãe que não quer educar o filho pede alguma coisa, fala, posso? Ela fala, não. O filho fala, mas por que eu não posso? Porque não. Não, porque não. Tá? Então, eu acho isso. É isso que me dá segurança para votar no projeto, e é para isso que eu peço
o voto dos vereadores. Obrigada.